Oi galerinha, tudo bem? Professora Tati na área. Hoje a gente está aqui para falar sobre as grandes navegações. A gente pode, para facilitar, colocar o que foram, para quê e por quê, Primeiro, o que foram. As grandes navegações, elas foram uma espécie de expedições para aumentar a rota de comércio de alguns países, que a gente já vai falar quais são, e elas de alguma forma serviram para outras questões também, como no caso a questão religiosa, a questão da aventura, enfim, sempre quando a gente pega os livros a gente vê às vezes eles dão uma característica ali para as grandes navegações que parece uma coisa bem menor, mas a gente tem outros itens aí que a gente pode colocar como motivo para que tenham acontecido de fato as grandes navegações. As grandes navegações elas vão ser iniciadas por Portugal e Espanha e depois outros países acabam tomando o mesmo caminho e participando também desse processo, como a Inglaterra, França e depois também alguns Países Baixos ali, considerados Países Baixos, como a Bélgica, por exemplo. A gente tem, dentro desse panorama das grandes navegações, o início dela durante o século XV e ela vai até o iniciozinho ali do século XVII. Outra coisa importante é que a questão da formação dos Estados Nacionais modernos, do absolutismo, quem não está lembrado sobre isso, dá uma olhadinha lá no material sobre a formação dos Estados Nacionais modernos, porque o absolutismo ele explica muito essa saída aí da frente desses países. Por quê? Portugal, França, Espanha e a Inglaterra, elas vão ser os países que vão fazer essa formação dos Estados Nacionais modernos, ou seja, elas passam pelo processo do feudalismo e agora, ainda mais por conta das cruzadas, renascimento e tudo mais, eles vão fazer a organização do seu Estado Nacional, ou seja, eles vão sair daquela questão de tudo descentralizado, que era a principal característica do feudalismo, e agora vão para um sistema político, econômico também, que vai ser centralizado, ou seja, centralizado na pessoa do rei, na monarquia, Então a formação desses Estados Nacionais modernos, que é o absolutismo, ou antigo regime, como a gente vê também em alguns vídeos, alguns livros, enfim, eles são, formação dos Estados Nacionais modernos, antigo regime, absolutismo, é a mesma coisa, tá? A gente só dá nomes diferentes dependendo do lugar que a gente for pesquisar, mas é a mesmíssima coisa. Então, essa centralização do poder, essa organização desses países que saem do feudalismo para o absolutismo, ela vai ser a chave para que esses países possam, enfim, estar realizando esse processo das grandes navegações. Por quê? Agora você tem alguém comandando isso, A gente vai ter a igreja de uma certa forma participando, mas a gente sabe que nessa mudança de feudalismo para absolutismo, a igreja dá uma leve caidinha ali na tal da pirâmide social, A igreja que até então governava tudo, era um tipo de regime teocêntrico, como a gente fala, com a religião, a igreja no centro de tudo, e agora não, a gente tem uma monarquia e a gente tem os reis com poderes absolutos, A igreja, ela vai acabar participando de certa forma nesse processo, porque a gente sabe que uma das tentativas das cruzadas era conseguir mais fiéis, gente? A gente sabe que deu ruim, A Igreja Católica não conseguiu com muito... não deu sorte, gente, de achar que as cruzadas iam facilitar e que eles iam conseguir mais fiéis. Não, a gente sabe que a questão da peste negra, tudo que aconteceu durante esse processo deixou a Igreja Católica numa situação bem complicada, Mas a Igreja Católica ainda vai arriscar, porque nessas grandes expedições, essas primeiras navegações, nessas primeiras tentativas de conhecer o novo mundo, eles vão estar mandando também a levinha dele lá, de padres, que vão chegar nesses novos lugares para tentar o quê? Tentar conseguir mais fiéis, apresentar, o catolicismo para esses fiéis, na tentativa de conseguir mais gente, já que na Europa estava meio difícil de conseguir mais fiéis, A Igreja Católica tinha perdido bastante do seu prestígio, Então, por que não mandar os padres ali, que até aqui no Brasil vão chegar como padres jesuítas, para tentar catequizar, para tentar apresentar o catolicismo para outras pessoas e esperar que essas pessoas se convertessem, enfim, à nova religião, o que vai acontecer em muitos lugares, gente? Então a Igreja Católica vai ter a sua participação aí nesse processo todo de grandes navegações. Uma coisa importante que eu sempre gosto de frisar na sala de aula é porque a gente vê, principalmente quando a gente vai falar da questão dos portugueses aqui em relação ao descobrimento do Brasil, a gente sempre fala lá que os portugueses erraram o caminho
Porque eles estavam indo para as Índias, né, para fazer uma rota comercial, para comprar tempero, né, tal das especiarias, né. E daí, eu sempre falo isso para meus alunos, gente, vamos pensar assim, ó, vamos pensar como uma pessoa que vivia naquela época. Primeiro, as primeiras embarcações que vão ser construídas, gente, elas não tinham nem de longe a tecnologia que a gente tem hoje. Então, a gente vai ter embarcações de acordo com a tecnologia que eles tinham na época, que era muito pouca. Apesar da gente ter uma escola de Sagres, que também existe um mistério da escola de Sagres, que teria, né, acontecido em Portugal, a gente ainda tem muita coisa sobre se era um mistério, se era uma lenda, se ela realmente existiu, mas enfim, essas primeiras escolas onde vão ser feito esse processo para se aprender a navegação, para se preparar essas pessoas, né, para serem marinheiros, isso eles tinham muito pouco recurso. Então, dificilmente você vai se enfiar numa embarcação com pouquíssimos recursos para ficar um tempo que você nem sabe exatamente, eles tinham mais ou menos, né, uma ideia de quanto tempo eles passariam em alto mar, por exemplo, mas isso não podia ser dado uma precisão para esse tempo que eles iam passar no mar. E outra coisa, gente, a gente tem um fator agravante aí. Se vocês pegarem os mapas, que são mapas dessa época, do século XIV, do século XV, gente, é de assustar. Se vocês não olharam, dá uma olhadinha, dá uma pesquisadinha. Os mapas, eles tinham assim um tal dos krakens, né, que falam, uns monstros marinhos enormes que eles acreditavam que engoliam embarcações. Se você for olhar os mapas dessa época, existem vários desses monstros ali em alguns locais ali do oceano, porque eles acreditavam realmente nisso. Eles acreditavam que esses monstros, eles podiam tragar esses navios e puxar todo mundo para o fundo, por isso muitos deles iam e nem voltavam. Então existia esse pavor, esse medo do desconhecido, eles não sabiam o que estava esperando por eles ali do outro lado. E eles não tinham certeza absoluta também dessas terras, para onde eles estavam indo exatamente. Então era tudo muito confuso. Então a pessoa, gente, não vai sair da Europa para atravessar um oceano, para dar sabe lá Deus aonde, para ir comprar tempero. Se eu tiver aqui no mercadinho que é aqui embaixo de casa, só para comprar tempero, eu nem vou. Porque eu não vou me trocar, me arrumar para ir ali comprar tempero. Quanto mais, gente, atravessar um oceano e parar num lugar que você não sabe nem onde que é, só atrás de tempero. Claro que essas especiarias que a gente fala, que podia ser canela, pimenta, enfim, tudo isso para aquela época era muito importante, né? A Europa, a gente sabe que a Europa hoje, enfim, a gente olha para a Europa e fala, nossa, a Europa é top, vários países, né, uma qualidade de vida legal, não sei o quê, quantos de nós não queremos ter a oportunidade de viajar, ir para a Europa, conhecer a Europa, ou ir morar na Europa, enfim, isso hoje, gente. A Europa não era um continente rico. A começar, se você pensar o que a gente aprendeu sobre o feudalismo, a gente sabe que eles estavam longe, assim, de ser um local rico, né, mesmo porque a gente não tinha as questões de saneamento básico, a gente sabe como é que eram as questões de higiene da Idade Média, né? Então até alguns castelos, se a gente for olhar alguns castelos, por exemplo, onde vivia o próprio Henrique VIII, né, o nosso gordinho gostoso, quando ele casou e teve as esposas dele também, os castelos não eram tão imponentes quanto eram em outros lugares. Os castelos da Inglaterra, algum deles, do próprio rei Henrique VIII, eram castelos úmidos, esquisitos. Então, quer dizer, às vezes a gente vê no filme e acha que é tudo verdade, que é aquela riqueza toda, mas não era bem assim não, né? Para a época, eles viviam numa situação bem complicada, né? Se os reis e rainhas já não tinham essa pompa toda, imagina as pessoas mais humildes, né? Os camponeses, enfim. Então, achar que a Europa era um continente rico na época, não. Então, quer dizer, eles estavam indo atrás de um novo mundo para tentar melhorar as condições de vida também na Europa, né? Para conseguir rotas de comércio, conseguir comprar coisas que eles não tinham no território deles para, de repente, fazer com que agora começasse a ter no território deles. Então, existia muita coisa envolvida nesse sentimento de atravessar o oceano e ver o que tinha do outro lado, né? Ninguém vai atravessar o oceano para ir comprar tempero, né, para ir atrás só de especiarias. Então existia muito mais coisa. Claro que existia também o espírito de aventura. Se a gente pensar, por exemplo, no caso de Portugal, Portugal era considerado, gente, o fim do mundo. Literalmente, né? Porque se a gente olhar o mapa da Europa, ali o leste europeu, Portugal é o último país. Eu sempre brinco com os alunos na sala que quem vivia naquela região ali da litorânea, né, de Portugal, se de repente tem um pesadelo, rolou da cama, caiu dentro do mar. Então, quer dizer,
Portugal realmente era o fim da Europa, né? E se eles não conheciam outros lugares além da própria Europa, claro, eles tiveram as expedições das cruzadas, que conheceram lá o Oriente e tal, mas tirando o Oriente, para lá do Ocidente, eles não conheciam mais nada. Então, Portugal realmente era para eles o fim do mundo. Então, a questão de, tá, o que a gente tem agora? Para lá a gente já foi, a gente sabe que é o Oriente, a gente já fez as cruzadas, ok, né, umas cruzadas frustradas, enfim. Então, a gente vai para onde? Olha para frente, só tem o quê? Só tem o oceano. Então, além de ser uma necessidade, era uma coisa que puxava principalmente os portugueses para essa questão. A Inglaterra não precisa nem dizer, né, gente, porque era uma ilha, estava ali, né, solta. Então, quer dizer, essa questão de encanto pelo mar, de proximidade, de querer descobrir, de querer se jogar, também tinha uma questão de espírito de aventura envolvido aí no meio, né? Outra coisa importante é a gente pensar também que essa questão das grandes navegações, elas vão acontecer de uma forma peculiar para cada país. Se a gente for estudar separadamente, a gente vai fazer um vídeo sobre isso, sobre como foi esse processo, né? Para cada um desses países, Espanha, Portugal, Inglaterra e França, a gente vai ver que ela vai se dar de formas diferentes, até pela questão da forma de colonização, né? A gente vai ter colonização de povoamento, a gente vai ter colonização de exploração, então a gente vai ver que cada país vai ter as suas características aí quando eles, enfim, conseguem vencer esse processo e chegar em algum lugar e conseguir colonizar esses espaços, né? E também como aconteceu pelos espaços que eles passavam, como é que eram esses pit stops, né? Como é que eram essas paradinhas, principalmente ali contornando a África. Uma coisa interessante também da gente falar é que, a princípio, essa mão de obra escrava, ela não vai existir de início, gente. A gente sempre, quando a gente fala de grandes navegações, a gente acaba pensando na era dos descobrimentos e tudo mais, a gente automaticamente já coloca a questão da escravização ali junto, né? Então, calma, a gente vai chegar lá, mas nos próximos vídeos, quando a gente for falar sobre a chegada desses países, né, nessas novas colônias que eles vão conseguir com o processo das grandes navegações. Fique ligado nos próximos vídeos que a gente vai estar falando sobre essas questões importantes também e sobre como cada país realizou as suas grandes navegações, tá bom? Até a próxima, gente. Beijo!